Olá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Python. E agora que você já sabe um pouco mais sobre ifs aninhados, condições aninhadas, nós vamos ver como a gente consegue ir um passo além disso com o que a gente chama de lógica booleana. Esse nome é meio esquisito, mas vai fazer muito sentido, eu acho, na hora que a gente começar a programar. Então imagine o seguinte, imagine que a gente está administrando um parque de diversões e nesse parque de diversões nós vamos atribuir algumas condições para que as pessoas possam brincar nos brinquedos com segurança, para que ninguém se machuque e todo mundo consiga se divertir. A primeira condição ali é que para determinado brinquedo a pessoa precisa ter no mínimo 14 anos e ela precisa ter pelo menos 1,60 de altura. Então essas são as duas condições que nós temos que são inegociáveis para que a pessoa consiga fazer parte ali, possa brincar nesse brinquedo específico fictício. Pensando em código, como é que nós poderíamos fazer um código que valida se realmente a pessoa tem essa idade e se a pessoa tem a altura necessária para conseguir brincar? Bom, primeira coisa ali, vou criar uma variável chamada idade, vou fazer aqui o processo de casting, né, para a gente poder trabalhar com os números inteiros, então digite a idade, vai ser a primeira coisa. Vou copiar essa linha e aqui embaixo nós vamos colocar aqui a altura. E essa altura ele vai ser um número quebrado, né? Então um float. E aqui só vai colocar a altura. E aí eu quero fazer as condições. Então se a idade for menor do que 14 anos, vou colocar aqui print não pode. E eu vou colocar o else aqui, print pode. Vamos executar. Então, se eu tiver, por exemplo, 15 anos e tiver 1,70, no caso pode, porque eu estou validando só a idade. Eu posso trocar esse if, né, para dizer aqui se for maior ou igual a 14, no caso pode, e aqui não pode. Legal. Show. Fiz a primeira parte, agora eu preciso validar a altura. Bom, pense comigo, onde é que eu vou validar a altura? Eu vou validar junto com a idade, né? Então como é que eu faço para validar a idade e a altura para conseguir fazer esse print do pod? Bom, no caso aqui eu teria que fazer mais um if, né? Então, se aqui a pessoa já tem a idade suficiente, vou colocar aqui if altura maior ou igual a 1,60, aí sim vou dizer que pode. Caso contrário, não pode. Vamos testar aqui então, beleza? Vou colocar aqui então, por exemplo, 90 anos, 8. Vou colocar 19 anos e tem 1,90. Então aqui eu estou atendendo as duas condições, então eu posso participar desse brinquedo radical aí. Agora, se tiver a idade 9, que é menor do que eu preciso, e tiver a altura de 1,90, não pode. Por quê? Porque eu não tenho aqui a idade necessária. É a mesma coisa que se eu tiver a idade necessária, por exemplo, eu tenho 18 anos, mas eu tenho só 1,20 de altura. Aí, no caso, eu também não vou poder participar desse brinquedo. E aí, percebe que tem esse caso aqui, ó, quando eu coloquei a altura, o programa ele acabou nem respondendo, porque seria aqui a consequência desse if, que aqui, né, seria o ideal colocar um print não pode. Bom, perceba que esse código ele funciona, mas ele já começa a ficar meio estranho, né? Logo de cara já começa a ficar meio estranho porque você já está aqui fazendo um alinhamento para essas duas condições. Eu poderia pensar em outras condições, né? Por exemplo, está acompanhada dos pais. E aí, por exemplo, está acompanhada. Eu posso trocar essas regras. Então, à medida que eu vou crescendo o número de regras desse if, você concorda comigo que aqui eu também vou aumentando o número de ifs que eu vou colocar? E isso tende a, né, descer o código e formar aquela cachoeira? Isso não é muito interessante. Nesse cenário aqui, como eu quero atribuir e eu quero fazer com que essas duas condições sejam verdadeiras, nós podemos utilizar o que nós chamamos de operadores lógicos, tá? Operadores lógicos. E como é que funcionam os operadores lógicos? Tá? Os operadores lógicos, eles são basicamente uma forma de você unificar essas verificações, essas condições.
E aí existem basicamente 3 operadores lógicos que nós vamos trabalhar nas linguagens de programação. O primeiro deles é o que a gente vai chamar de AND, que é o que nós vamos ver agora. AND vem da palavra ali, né, em português ali, que significa o E. Então seria a ideia de você fazer uma adição de condições. Então precisa ter isso, e precisa ter aquilo, e precisa ter mais coisas. Com esse operador E, o que eu consigo fazer? Olha só, eu consigo pegar aqui a verificação da idade e unificar ela com a condição de altura. E eu posso tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Posso tirar isso aqui. Posso tirar isso aqui. E posso tirar isso aqui também. E aí, olha só que interessante agora. Eu estou falando o seguinte. Se a idade for maior ou igual a 14 e a altura for maior ou igual a 60, aí sim a pessoa pode. Caso contrário, ela não pode. Então, no caso, eu estou falando que ele precisa cumprir essas 2 condições para que o resultado seja verdadeiro e a pessoa possa entrar dentro desse fluxo aqui. Então, vamos testar. Ó. Vou vir aqui. Então, se a pessoa tiver 19 anos, tiver 1,20, ela não pode porque a altura não é o suficiente. Se ela tiver 2 anos de idade e tiver 2 metros, não sei como, ela também não pode porque ela não tem a idade o suficiente. Se ela tiver agora 25 anos e tiver 1,90 de altura, aí no caso essa pessoa pode participar porque ela cumpre os 2 requisitos necessários para conseguir participar desse brinquedo aqui. Esse é o operador que a gente chama de AND. É o operador onde todas as condições precisam ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. E aí, quando eu estou falando de verdadeiro, né, estou falando de true. Legal? Então essa aqui é a forma como o AND funciona. Só que vamos imaginar que entrou um novo parâmetro aí para o nosso brinquedo, para o nosso parque, e a verdade é que se você tiver a idade suficiente ou a altura suficiente, você pode participar. Então, se eu tiver uma criança, por exemplo, de 12 anos, mas ela tiver pelo menos 1,60 de altura, ela vai poder participar desse brinquedo. Quando eu tenho essas condições que vai num caráter de essa, ou seja, ou você ter as 2 condições valendo, a gente vai utilizar o OR, que vem ali do OU. E aí, como é que funciona o OU? Né? Aqui, se pelo menos uma das condições for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Então, olha só que legal. Aqui agora, se eu mudar para OR, que seria o OU, eu estou dizendo, se a pessoa tiver a idade suficiente ou a altura suficiente, e aqui não é um OU exclusivo, ela pode ter um, pode ter o outro, ou pode ter os 2 ao mesmo tempo. Aí ela vai poder entrar no brinquedo, caso contrário, ela não pode participar desse brinquedo aqui. Então, se eu vier aqui e falar o seguinte, a pessoa tem 2 anos de idade, mas agora tem 2 metros. No caso, aí ela vai poder participar desse brinquedo porque ela tem altura o suficiente. A mesma coisa aqui, se eu tiver 30 anos de idade, mas eu tiver 1,50 de altura, eu continuo podendo participar, porque agora estou cumprindo os 2 requisitos. Se eu tiver 18 anos e tiver 1,90, estou cumprindo os 2 requisitos, também posso. Agora, se eu tiver 10 anos de idade e tiver 1,20, eu não posso participar desse brinquedo. Maravilha? Esses foram os operadores lógicos. Tem mais um operador lógico, que é o operador NOT, que é o operador de negação. Tá? Que é o operador de negação. E o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai inverter a condição. Então, se o resultado da condição for true, ele transforma para false, e se for false, ele transforma para true. Só que para entender um pouco melhor como isso funciona, eu vou te convidar a assistir a próxima aula, porque a gente discute necessariamente como é que funciona um NOT, porque apesar de ser simples, a aplicação dele pode causar um pouco de confusão na nossa cabeça, tá bom? Então eu te espero na próxima aula para a gente poder discutir um pouco mais sobre operadores lógicos. Tchau, tchau!